Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Negócios e Estratégias. Eu sou Josiane Moreira, contadora e mentora financeira. E hoje nós vamos para o nosso segundo episódio deste podcast, que tem o objetivo de ajudar você a implementar estratégias baseadas na vida real dos empresários aqui da nossa cidade. Muitas vezes a gente ouve tanta coisa e lê tanto, mas nada como a experiência. E esse podcast foi feito para você que quer empreender ou que já empreende e quer estratégias para alavancar. Fica conosco que com certeza vai ter muita coisa legal para implantar aí no seu dia a dia. Nossos apoiadores são Loja Chile, com o meu look, acessórios da Intuição, acessórios, maquiagem e cabelo, Hilda Pinheiro. No episódio de hoje, vamos falar com Renata Deibler Corradini, lojista há 17 anos, sócia da Loja Chile e nossa apoiadora aqui do programa. Bem-vinda, Renata. Estamos muito felizes de ver você aqui. Muito obrigada, Josi. Obrigada a todos vocês que estão participando desse podcast. É uma honra para mim estar nessa segunda edição de podcast aqui com a Josi. Vamos descobrir como ela e a irmã inovaram nesse mercado, trazendo muito mais do que looks, experiências. Não é fácil, principalmente na nossa cidade, mas elas trazem grandes diferenciais que você vai saber aqui conosco, se ainda não sabe, né? Mas ela investe muito em treinamentos e muitas estratégias. Fica conosco que você vai saber de todas. E já segue lá o nosso Instagram, que é Negócios e Estratégias Podcast. Renata, conta para nós como foi esse início, deixar de empreender com teu esposo e passar a empreender num outro ramo com a tua irmã. De onde saiu essa ideia? Josi, então, foi uma ideia que nós tivemos há 17 anos atrás, sem experiência nenhuma. Nós tínhamos uma vontade, um sonho de ter acesso a marcas e a peças de roupas que Bagé não oferecia na época. E aí nós fomos atrás disso e surgiu a Chile nessa sociedade entre eu e a minha irmã aqui em Bagé. E quais foram as maiores dificuldades no início? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? Mas no início é sempre muito mais complicado. Quais foram os maiores desafios, vamos dizer assim, nesse início? Josi, o maior obstáculo dentro de todo esse período que nós vivemos, que foi, acho que para o mundo inteiro, foi a pandemia, que nos fez repensar, fez achar uma nova forma de se comunicar naquele momento com os nossos clientes e, ao mesmo tempo, não deixar de atendê-los por causa da pandemia. Realmente, né, Renata? Esse período de pandemia foi desafiador para todo mundo. Nós, lá no escritório, fechamos 1 ou 2 dias só, porque as empresas precisavam continuar, né? Mas as empresas todas tiveram que achar novas estratégias de consumo e mudou o comportamento de consumo também dos clientes. Quais estratégias ou como vocês fizeram para conseguir continuar vendendo naquele período? Nós fomos pioneiras sempre, desde o início da loja, trabalhamos com os condicionais, atendendo os clientes em casa. Na pandemia, o que aconteceu? Todas as pessoas acabaram tendo medo de provar as peças. E a Chile colocou como uma regra: toda a peça que vai para o cliente tem que ser esterilizada no vapor. E aí nós preparávamos o nosso condicional para cada cliente, esterilizando no vapor as peças e embalando a vácuo todas as sacolas entregues. Então, assim, nós tivemos todo um cuidado nesse momento. E, assim como é hoje, nossos clientes, quando o comércio fechou e todo mundo ficou dentro de casa, nós tentamos levar um pouco de carinho para cada um, entregando um mimo nas suas casas, né, levando um pouco de alegria.
para cada um dos nossos clientes. E acho que gostaram, né? Porque a pandemia aconteceu e nós não sentimos aquele momento que muitos outros empresários pararam. Nós acabamos não parando e trabalhando dessa forma para atender os nossos clientes. Acho que essa é uma grande inspiração que a Renata traz aqui para nós, né? Porque, como eu digo, imprevistos são previsíveis, pode acontecer a qualquer momento, né? E o empreendedor, ele tem que estar sempre preparado para fazer novas estratégias, mudança de rumo, tudo que for necessário para manter o cliente. Então, eu acho que isso é uma grande lição que a Renata traz aqui para nós, essa questão de nós nos adaptarmos rápido a novas situações. E hoje a gente vê até pela internet, né, Renata? No Instagram, por exemplo, de um mês funciona de uma forma, no outro mês nós já precisamos nos adaptar à nova metodologia do Instagram. E quem não está neste modelo acaba ficando ultrapassado, né? E na pandemia, eu lembro, Josi, que até acontecer a pandemia, eu nunca tinha aparecido no Instagram da loja, muito menos falando ou fazendo algum vídeo. Pois naquele momento eu gravei um vídeo informando como nós iríamos estar, desejando saúde para os nossos clientes, né? Mas dali foi um start para eu me desenvolver nesse lado de conversar através do Instagram, que isso para mim não era uma coisa normal, como é para as pessoas mais jovens da época, né? Então isso serviu também para soltar um pouco essa coisa da imagem, deixar as pessoas nos verem a vida como ela é, né? Eu acho que esse também foi um grande desafio nosso, né? Com essa mudança da pandemia, porque hoje não se vive mais sem as redes sociais, e essa questão de estarmos sempre passando a nossa rotina, o que acontece, e trazendo a realidade para o nosso público, né? Ainda eu vejo que tem muitos empresários que têm essa dificuldade, mas eu vejo como uma coisa que todos os empresários devem se desenvolver nesse lado. Como que tu vê isso assim na nossa cidade, Renata? Porque a gente passa por várias empresas que estão estagnadas muitas vezes, né? E eu vejo que no futuro vão perder muito mercado, porque hoje já perdem muito, né? O nosso consumidor hoje é muito informado. Hoje em dia, o consumidor sabe tudo do que ele quer, sabe a qualidade, o preço de tudo que ele quiser comprar. Ele já chega na loja ou nos estabelecimentos informado. Então, para a gente poder acompanhar esse mercado, nós, enquanto empresários, temos que estar disponíveis a isso. A gente tem que estar em constante aprendizado e se abrir para isso, né? Porque hoje a internet, a rede social domina. O que a gente consegue se diferenciar? É na experiência que a gente vai transmitir para o cliente, na hora do atendimento, o cliente ter segurança conosco, e isso tudo a gente tem que conseguir transmitir também pela rede social para as pessoas que não nos conhecem e que fiquem curiosas ou tenham interesse em nós e na nossa empresa. Com certeza. Agora nós vamos falar sobre as estratégias de sucesso da Tilly. Quando a gente chega na Tilly, a gente já tem uma experiência sensorial, né? A gente chega com um cheiro muito agradável. As gurias, eu me encanto porque elas sabem o nome de todos os clientes, né? Eu até comentei contigo esses dias, né? E eu vejo que tu investe bastante em treinamentos, em diferenciais, para que elas não entreguem só os looks, mas tenham todo esse carinho. Como é que é desenvolvido? Como tu faz isso para que elas tenham essa cultura, esse amor, assim como tu tem pela loja? Josi, assim, isso vem, eu acho, do DNA da gente, meu e da Cíntia. Então, assim, quando nós somos assim, fica mais fácil de transmitir para o nosso time, porque é verdadeiro. Então,
as gurias, quando recebem os clientes, elas estão recebendo pessoas que possuem conexão com elas. O cliente que vai à Chile, ele não está indo a um ponto de venda, fazer uma compra simplesmente. Eu costumo dizer agora que a Chile é um PDE, ponto de encontro, não um PDV que nós falávamos antigamente, né? Então, assim, as pessoas vão, visitam a loja, a nossa equipe recebe treinamento mensalmente, vamos dizer assim, 2 por ano, sim, de profissionais que vêm de fora, e a gente proporciona cursos de aperfeiçoamento, mas o dia a dia é um aprendizado constante junto conosco, junto comigo e a Cíntia. Hoje em dia, em tempos que nós temos um assédio muito grande pelas vendas online, grupos de vendas e tudo, né? Eu vejo que a Chile tem esse posicionamento um pouco diferente. E hoje, quais são as estratégias que tu usa além dessa questão sensorial para que a Chile seja referência não só em Bagé, mas em região, porque a gente sabe que muita gente vem de fora para ter essa experiência e ter looks que estão atualizados, que se sentir bem dentro da Chile? Nós aqui na loja, Josi, nós efetuamos uma curadoria preparada para atender o nosso público, porque nós conhecemos os nossos clientes, conhecemos o perfil das pessoas que gostam ou gostariam e ainda não conhecem a loja. Então isso é muito importante, porque não adianta nós trabalharmos com as melhores marcas ou tudo que há de melhor na moda se a gente não conhecer realmente o nosso nicho, ou querer ainda atender todos e todas. Não é assim. Nós temos que fazer sempre o básico bem feito. Começar pelo básico com perfeição. Depois trazer as experiências sensoriais, as experiências de amizade, o vínculo com o cliente, conhecer as pessoas realmente, escutar o cliente quando ele chega na loja. Isso faz a diferença. Hoje, todo mundo fala, não vai mais existir loja física. Falavam muito isso, né? Chegou um momento que todo mundo disse, não vai mais existir loja física, assim como não ia existir mais atendimento em banco também. Não tem como. As pessoas precisam conviver com pessoas, porém conviver com verdade, não é? Dando atenção e recebendo atenção. Então, acho que isso é um detalhe muito forte nosso, do nosso jeito de trabalhar, em atender as pessoas com convicção, conhecendo elas, suprindo as necessidades dela verdadeiramente. Não só as necessidades físicas, mas quanto psicológicas também, né? Porque esses dias eu estava lá experimentando uma roupa e eu vi que a senhora desceu só para mostrar um cachorrinho para a Cíntia, que é o cachorrinho de estimação dela. A Cíntia é irmã da Renata e elas têm um projeto social. Eu que sou muito apaixonada por projetos sociais, né? A gente desenvolve vários projetos ali no escritório e eu acho assim que todo empreendedor ele tem uma função social. Porque se cada um de nós fizer um pouquinho pela nossa comunidade, olha quanto nós vamos conseguir melhorar. E a Cíntia e a Renata têm um projeto maravilhoso que é dos animais que estão na rua. Conta para nós como surgiu essa ideia e como funciona. O projeto chama Projeto Farmácia Pet Chile. Ele surgiu de um amor e um sonho mais da Cíntia em fazer isso. Quem deu o pontapé inicial foi a Cíntia. E claro, eu também apaixonada por animais, nós nos reunimos e montamos isso. Então, a loja hoje
toda a venda da loja, uma parte do valor se reverte a sustentar esse projeto. Além das doações, dos apoios dos clientes, de souvenirs que nós vendemos para ajudar o projeto. Esse projeto, hoje, além de ajudar os animais, ele ajuda toda uma corrente de pessoas que cuidam dos animais, que normalmente são pessoas muito humildes, que têm uma casa de passagem, então é o transporte, quem faz o transporte, então tudo envolve famílias também. Então, dessa forma nós mantemos a ajuda às pessoas que ajudam os animais. E a Chile sempre tentando inovar e buscando novidade para manter esse projeto vivo, o que não é fácil. E aqui a gente vê toda essa humanidade, né? Essa forma diferente, esses diferenciais que a Renata contava aqui para nós, né? Que é muito mais do que looks, são experiências sensoriais únicas e psicológicas também, né? Porque quantas coisas envolvem também esse projeto, né? Quantas pessoas envolve, quantos animais. Então, acho que o que fica também aqui é essa questão das empresas olharem por todos os ângulos, né? O quanto, para nos diferenciar, nós também podemos ajudar o outro. E tem, como disse a Renata, tem que ser do coração, não adianta. É uma coisa que a gente precisa sentir e ser de verdade, porque é isso que a gente quer hoje em dia, estar em lugares onde a gente se sinta acolhido e que seja de verdade, né? Sim, nós temos uma premissa na loja que é tornar a loja o segundo ambiente após a casa do cliente. Então, as pessoas têm que se sentirem acolhidas porque querem se sentir acolhidas, né? Porque tem muitos lugares que isso não acontece, que é mais um comércio. E a Chile não é assim. A nossa estrutura foi montada para fazer esse acolhimento. Nós temos vários cafés disponíveis para os clientes, nós temos happy hour todo sábado, tudo com um requinte, com detalhe para o bem receber. Além disso tudo, nós estamos sempre dispostos a escutar o cliente, entrar naquela ocasião que ele quer, transmitir o recado visual dele através da sua roupa, né? Que isso é muito importante. E nós sempre estamos fazendo o nosso trabalho com o coração. Então isso é muito importante de ser dito, porque lá na loja a pessoa chega, ela vai escolher uma roupa que realmente está favorecendo, que vai transmitir o que ela precisa naquele momento. Sim, o foco 100% no cliente, né? Em satisfazer as necessidades do cliente. Eu acho que isso que torna a Chile referência na região. É o quanto vocês se importam com cada detalhe. E essa é uma das grandes dicas para os nossos empreendedores, o quanto nós precisamos cuidar de cada detalhe da nossa empresa para entregar cada vez mais valor. Porque preço todo mundo tem, mas valor é o que hoje em dia todos nós estamos procurando. E é para esse lado que nós precisamos olhar cada vez mais para mantermos nossos clientes, trazermos clientes novos, né, Renata? Porque a nossa base é aquilo, ela vai se renovando. Mas essa constância de estar buscando novos clientes passa muito por essa experiência do cliente dentro do ponto físico. E claro que sempre vai existir o online, sempre vai existir todo o assédio e cada vez mais. Mas cabe a nós, empresários, criar argumentos e estratégias para termos o nosso cliente conosco e conquistarmos novos clientes muito através da satisfação dos clientes, né? Isso é muito importante, né, Josi, porque transmitir experiência hoje não é no início de um atendimento. A experiência que o cliente fica é quando ele vai embora, é depois.
Ele foi embora e ele vai lembrar do que ele vivenciou dentro daquela loja. Será que vale a pena voltar? Me atenderam bem? E isso é a experiência que fica e que faz esse cliente trazer um amigo ou divulgar o nosso trabalho para outras pessoas. Agora vamos nos aproximando do final e vamos para dicas para os novos empreendedores. Se fosse começar hoje, o que você faria diferente? Josi, eu não faria nada diferente. Eu faria tudo como fiz desde o início, junto com a minha irmã, e com todo esse período nós fomos pegando uma bagagem diferente, estamos aí no mercado. Agora, ser empreendedor hoje, aqui no Brasil, não é nada fácil, né? Então, a pessoa tem que ser persistente, não pode ter medo e tempo sempre, porque ser empreendedor hoje é 24 horas trabalhando, né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade, nós falávamos no início, né, em nós conseguirmos pessoas para trabalhar, muitas vezes que se limitam a 8 horas de trabalho. Mas o empreendedor é 24 horas por dia, né? 24 horas. E pensando, e quando a gente não está na loja, a gente está pensando, a gente está criando estratégias, a gente está estudando, porque o empresário, ele precisa estar sempre em atualização, né? Então, quem quer entrar nesse mundo tem que estar disposto a estar sempre à disposição do seu negócio, né? Sim, é muito importante isso, porque, infelizmente, hoje existe uma distorção de valores ao empreendedor, ao empresário, que normalmente o empresário é o vilão de tudo, não é? E não é assim. Hoje a empresa tem uma responsabilidade imensa, desde de encargos até ao seu time. E uma coisa que a Tilly preza muito, eu acho que todos os empresários deveriam investir mais e prezar mais, é pelo seu time. É investir valor de conhecimento, valor na família das pessoas que trabalham. Isso a gente cuida muito do nosso time. Então, nós valorizamos quem está conosco e a família de quem está conosco. Isso é uma coisa que depoimentos da nossa equipe dizem, olha, não há empresa que valorize seus funcionários e treine e traga as condições de trabalho que hoje a Tilly faz. Eu também invisto nesta parte, Renata. Meu time todo tem treinamento mensal. As gurias participam de vários processos de autodesenvolvimento, coisas extras do trabalho. Por exemplo, na sexta-feira nós fizemos um jogo de vôlei, trazendo os filhos também, e eu acho que isso também, nós também temos essa função, trazer mais qualidade de vida para os nossos colaboradores, né? Porque eu sempre digo que está muito invertida essa questão, sempre o empresário é o culpado. E eu costumo dizer para elas que é uma via de duas mãos, porque não existe empresário sem colaborador e não existe colaborador sem empresário. Então, em vez de criticar e achar que isso é um problema, nós precisamos nos unir cada vez mais, porque um precisa do outro. E nem todo mundo nasceu para ser empresário e nem todo mundo para ser colaborador. Nós temos só que ter essa ciência e entender o quanto é importante um na vida do outro. E cada vez que a gente, vamos dizer, não investe, cada vez que a gente investe, vamos dizer assim, na vida do nosso colaborador, a gente também está investindo em qualidade de vida para nós. Eu trabalho com mulheres, também como tu. E todas elas podem levar os filhos no médico, tem apresentações e tudo, porque assim como eu gosto de participar, eu também quero que minhas colaboradoras passem por isso. Então, fica aqui uma outra dica para a gente também investir mais em qualidade de vida para os nossos colaboradores. A satisfação deles é a nossa, né? Imagina uma mãe, no Dia das Mães, não poder ir na apresentação do seu filho no colégio.
Não tem como, e isso acontece hoje em dia. E na Chile hoje, toda vez que é necessário uma mãe se ausentar para um evento com o filho, alguma coisa assim, o costume nosso é que essa mãe possa acompanhar o seu filho. Eu passei exatamente por essa situação. A minha mãe sempre trabalhou no comércio, trabalha até hoje, são 45 anos trabalhando no comércio. E na época que eu era criança, ela não podia ir nas minhas apresentações. E nós, quando trabalhamos no banco, né, Renata, era difícil também. Então, por isso, um dos motivos que eu saí da CLT e vim a empreender foi essa possibilidade de ir aos eventos dos meus filhos, né? E hoje eu trago essa possibilidade para as minhas colaboradoras, porque, como eu digo, se a gente quer para a gente também tem que querer e se colocar no lugar do outro. Sim, sim, isso é verdade. Para nós finalizarmos, Renata, então, quem te inspirou, te inspira, quem é o teu mentor ou o livro que tu gosta, o que faz a Renata continuar cada vez mais evoluindo, buscando, se inspirando? Quem vai para esse lado de empreendedorismo ou ser empresário tem essa veia, tá no sangue, Josi. Eu cresci vendo meu pai trabalhar em comércio, meu pai é engenheiro agrônomo e sempre trabalhou com o mercado de agronegócios. Depois eu comecei com meu pai na agropecuária dele, né? E depois conheci meu marido, que também é empreendedor, empresário, e para mim são os mentores da minha vida, os dois. E eu aprendo muito com eles, assim como eles também aprendem comigo e com a minha irmã no nosso negócio. Acho que isso aí é da natureza da pessoa. Eu acho que é da natureza, porque ser empreendedor hoje no Brasil não é uma coisa fácil. Com certeza. Eu acho que essa questão da motivação também, né? Às vezes eu vejo assim, alguns empreendedores me falam, porque eu não estou motivado. Mas para o empresário é motivação 24 horas, né? É uma coisa que a gente tem que estar preparado para se automotivar. Não vai ter ninguém para dizer, vamos, levanta, vamos, faz isso. Nós precisamos estar buscando e fazendo por nós e pelo nosso negócio cada dia mais, porque é só nós que podemos fazer com que realmente o nosso negócio evolua. Tudo depende de nós. Então, quando a gente tem uma família de empreendedores, com certeza facilita muito, né? Porque é uma troca muito grande, né? Sim, e aí tem a nossa família de empreendedores, né, pessoal, e tu olha para dentro do teu negócio, tem mais 15 famílias dependendo do teu negócio. E aí tu olha, como eu vou parar? Como eu vou estar desmotivada se eu tenho 15 famílias? Aí tu coloca no papel quantas pessoas fazem parte dessas famílias que precisam que o teu negócio ande bem, para elas também andarem bem, né? Então, assim, precisamos da empresa andando com clientes, tudo bem, mas um patrimônio muito importante que nós temos são o nosso pessoal que trabalha conosco, é o nosso time. Com certeza, sem eles nós não somos ninguém, né? É isso aí. Então, Renata, a nossa conversa foi incrível. Eu tenho certeza que os nossos espectadores já anotaram muitas coisas que vão mudar a partir de amanhã no negócio deles, porque assim, a gente se inspirando em outras pessoas fica muito mais fácil. A gente vê tantos mentores, tantas coisas no dia a dia e não tem a prática, né, muitas vezes, né? Então, agora, muito mais fácil a gente agir com coisas que estão dando certo. Muito obrigada pela tua presença. Eu tenho certeza que vai ser de grande aproveitamento para todas as pessoas que nos ouvirem. Imagina, gente, eu que agradeço de estar aqui, primeira vez participando de um podcast assim, né? Agradeço a todos estarem acompanhando aqui conosco. E é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E antes de nós terminarmos, nós queremos que tu nos deixe um conselho para quem quer empreender, para quem quer começar agora. Não tenha medo, faça o seu plano de negócio detalhado e invista no seu sonho. Porque
Empreendedorismo sem sonho não existe. Olha, que legal, que grande lição, né? Então, antes de nós terminarmos, passa o endereço e as redes sociais da Tilly para que os nossos telespectadores tenham essa experiência única aqui na cidade de Bagé. Para encerrar, então, aqui com a Josi, eu convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, @Loja Tilly Oficial, e venham nos visitar na rua Marcílio Dias, 883. Nós vamos ter um imenso prazer em recebê-los na nossa loja para que vocês consigam sentir a experiência que é conviver conosco na Loja Tilly. E para você que ouviu o nosso podcast até aqui, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Negócios e Estratégias Podcast. Mande também para quem você sabe que vai precisar muito dessas estratégias que estão aqui. Agradecemos aos nossos apoiadores Loja Tilly, com esse vestido maravilhoso que eu estou hoje, Intuição Acessórios e também Estética Hilda Pinheiro com cabelo e maquiagem. Nos vemos no próximo Negócios e Estratégias.